Oi, gente, tudo bom com vocês? Vamos analisar aqui o sujeito da oração? Vendem-se casas. Perceba aqui que a nossa oração está na voz passiva sintética. Está aqui um verbo e logo após esse verbo, o se. Nesse caso, quando conseguimos transformar essa oração, que está na voz passiva sintética, para a voz passiva analítica, significa que nela há um sujeito. Vejam só a mágica. Vendem-se casas, casas são vendidas. Perceba que casas é o nosso sujeito. Quando você conseguir transformar a oração da voz passiva sintética para a voz passiva analítica, nesse caso aí do verbo seguido de si, significa que há um sujeito na oração. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários. E aí, gente, vocês conseguiriam responder essa questão? Em Dulce considerou calada, por um momento, aquele horrível delírio. Os termos grifados são respectivamente. Vamos lá. Vamos começar aqui pelo verbo. O verbo considerou. Quem considera, considera alguma coisa. É um verbo que precisa de um complemento verbal. Ou ele pode ser transitivo, direto ou indireto. Nesse caso aqui, ele vai ser um verbo transitivo direto, pois o seu complemento verbal é um objeto direto. É aquele objeto que não vem preposicionado. E o nosso objeto direto aí é aquele horrível delírio, certo? E por um momento será o nosso adjunto adverbial. Nosso adjunto adverbial temporal, pois traz uma ideia de tempo, foi naquele momento ali. Enfim, vamos lá então para a resposta. A resposta correta é a letra C. Por um momento é o nosso adjunto adverbial e aquele horrível delírio será o nosso objeto direto. Certo? Então, a resposta é a letra C. Gostaram do conteúdo de hoje? Qualquer dúvida, coloquem aí nos comentários que eu respondo, viu, gente? Oi, gente, tudo bom com vocês? Vamos analisar essa questão aqui junto comigo? Em O amor à pátria nos une, o termo sublinhado exerce a função de, letra A, adjunto adnominal ou letra B, complemento nominal. Repare que o termo sublinhado, a pátria, é um termo preposicionado e também está se ligando a um substantivo abstrato. E nesse caso aí, ele tem função paciente, ou seja, ele está recebendo a ação de ser amado, de ser amada, no caso, né? O amor à pátria, ela recebe a ação, é um termo paciente. E por ter essa característica, é um complemento nominal. Os complementos nominais sempre virão preposicionados. Aí nós percebemos a presença da crase, que é a preposição a mais o artigo a. Nessa fusão ocorre a crase. Então, esse termo aí está preposicionado e está se ligando a um substantivo abstrato. E nesse contexto, como tem função paciente, ele exerce a função de complemento nominal. Então, a nossa alternativa correta é a letra B. Em ela agiu favoravelmente aos amigos, o termo sublinhado exerce função de letra A, adjunto adnominal ou letra B, complemento nominal. Aos amigos é um complemento nominal, pois está completando o sentido da palavra favoravelmente, a qual é um advérbio. Lembre-se sempre da regrinha, toda vez que for um advérbio ou um adjetivo, será sempre complemento nominal. Neste caso aí, favoravelmente é um advérbio. Toda vez que for advérbio ou adjetivo, será complemento nominal. Oi, gente, vamos analisar aqui essa questão junto comigo? Cheguei da festa cansado. O verbo é transitivo direto, transitivo indireto, verbo intransitivo ou verbo de ligação. Perceba que o verbo chegar, ele pede um complemento verbal. E este complemento vem preposicionado. Quem chega, chega de algum lugar. Perceba que pede uma preposição, né? Nós temos aí a presença da preposição da. No caso da festa, é o nosso objeto indireto, porque ele está preposicionado. Então, cheguei é um verbo transitivo indireto.
Já a palavra cansado, a qual é um adjetivo, está caracterizando aqui o nosso sujeito. O nosso sujeito nessa oração aí está oculto. No caso aqui, a palavra cansado é um predicativo do sujeito, pois ela atribui uma característica ao sujeito momentânea. Ou seja, quando o sujeito chegou da festa, ele estava cansado. Então, cansado é uma característica ali daquele momento em que o sujeito chegou da festa, ou seja, uma característica momentânea. Por isso, a palavra cansado aí nesse contexto é um predicativo do sujeito. Oi, gente, tudo bom com vocês? Vamos analisar esse quiz aqui junto comigo? Qual das frases abaixo apresenta metáfora e qual apresenta comparação? Metáfora e comparação são figuras de linguagem. Vamos lá para a letra A? O coração dela é um mar de mistérios. Veja aqui que há um sentido figurado, né? Estou dizendo que o coração dela é um mar de mistérios. Estou comparando o coração dela ao mistério, dizendo que o coração dela é misterioso, né? Há muitos segredos ali, mas de forma metafórica. Nesse caso aí, é uma metáfora. Na metáfora, não utilizamos o uso de conectivos. Esses conectivos são como, igual, tal qual. Esses conectivos, eles serão utilizados na comparação, que é de forma mais explícita. Você vê logo ali de cara que está comparando os elementos semelhantes. Ele é forte como um leão. Perceba aí a presença do conectivo, está comparando ali a força do nosso sujeito aí com a força de um leão. Quer dizer que o nosso sujeito é muito forte, tem muita perseverança ali no que ele quer e possui muita força de vontade. Talvez queira dizer isso aí, né? Aí vai dar interpretação de cada um. Mas vejam só, a comparação ela vai utilizar os conectivos, lembre-se sempre disso, e a metáfora não. Ela já vai logo afirmando que algo é semelhante a outra coisa. Vamos analisar essa questão? Considere a frase: ele andava triste porque não encontrava companheira. Os verbos grifados são respectivamente. Andava, nesse contexto, será um verbo de ligação, pois liga um predicativo ao sujeito. Encontrava será um verbo transitivo direto. Encontrava é um verbo que requer um complemento verbal, nesse caso, um objeto direto. Nesse caso aí, a companheira é o nosso objeto direto e encontrava o nosso verbo transitivo direto. Então, a nossa alternativa correta é a letra E. Vamos analisar aqui essa questão junto comigo? Ela estava em casa. O verbo é transitivo direto, transitivo indireto, intransitivo ou de ligação. Perceba que após o verbo, nós temos a presença ali de um adjunto adverbial locativo ou de lugar. Então, nesse contexto, o verbo estava não será verbo de ligação, porque não está ligando o sujeito a nenhum predicativo. Esse verbo, nesse contexto, será um verbo intransitivo. Oi, gente, tudo bom com vocês? Hoje vamos analisar aqui qual das palavras abaixo é um substantivo abstrato. Vejam só, os substantivos abstratos são aqueles que necessitam de outro ser pré-existente para que eles possam existir. Eles são ações, sentimentos, qualidades e comportamentos. Então, a nossa alternativa correta aí é a letra B. A palavra felicidade é um substantivo abstrato. As outras alternativas são substantivos concretos. Já os substantivos concretos, eles nomeiam seres com existência independente, ou seja, eles não precisam de outro ser para que eles possam existir. Então, são objetos, coisas tangíveis e também coisas imaginárias. Por exemplo, o substantivo fada é um substantivo concreto, pois você consegue criar uma imagem mental ali de uma fada. Ela existe por si só, ela não precisa de outro ser para que ela possa acontecer, certo? Então, seres tangíveis e também imaginários são substantivos concretos. Substantivos abstratos são aqueles que necessitam de outro ser para que possa existir. Sentimentos, ações, qualidades, estados. Então, nossa alternativa correta aí, mais uma vez, é a letra B. Vamos analisar aqui mais uma questão sobre substantivos? Qual das palavras abaixo não é um substantivo abstrato?
Os substantivos abstratos, eles necessitam de outro ser pré-existente para que eles possam ocorrer. Então, as alternativas bondade, felicidade e coragem são substantivos abstratos. Já a alternativa D é um substantivo concreto. Deus, ele não precisa de mim, de você ou de outro ser existente para que ele possa ocorrer. Ele por si só já existe. Então, ele é um substantivo concreto. Por isso, a nossa alternativa correta aqui é a letra D.